Este fim de semana estava a pensar ir dar uma caminhada pela serra, talvez até levar um piquenique se o tempo estiver bom por lá. Ora, esta é sem dúvida uma das frases mais influentes e diria mais explosivas alguma vez escritas. Foi com ela que em 1848 Karl Marx e Friedrich Engels abriram o seu manifesto. E a ideia é forte. A história humana não é uma marcha de grandes ideias ou de grandes líderes. Não, é um conflito material constante. O que vamos ver a seguir é precisamente a história de uma classe que conquistou o mundo só para, no processo, criar a força que, inevitavelmente, a iria destruir. Então, o que é que isto quer dizer na prática? Bem, para o Marx a história não é movida por filosofia ou por política, assim, no vácuo. Não, o verdadeiro motor é algo muito mais terra-terra. A luta constante entre grupos sociais. Uma luta pelo controle dos recursos e da produção. É exatamente a isto que ele vai chamar a sua concepção materialista da história. É que se olharmos para o passado, a história está cheia, mesmo cheia, de classes em conflito. Senhores e servos, mestres de corporação e aprendizes, por aí fora. Mas o que o Marx argumenta é que a sociedade moderna, a que nasceu das ruínas do feudalismo, veio simplificar este tabuleiro de xadrez. De repente, o mundo estava a dividir-se em apenas dois grandes campos inimigos. E aqui estão eles, os nossos dois protagonistas. De um lado, a burguesia, ou seja, a classe capitalista moderna, a que detém os meios de produção, as fábricas, tudo. Do outro, o proletariado, a classe trabalhadora moderna, que, no fundo, só tem a sua própria força de trabalho para vender. É esta relação de tensão, esta oposição entre os dois grupos, que vai definir toda a análise do manifesto. E agora chegamos a um ponto que é fascinante e, olhem, talvez até surpreendente. É que, longe de pintar a burguesia apenas como uma grande vilã da história, o Marx presta-lhe uma homenagem impressionante mesmo. Ele descreve-a como a força mais genuinamente revolucionária que o mundo já tinha visto até àquela altura. Vamos imaginar o mundo pré-capitalista. Era um mundo que funcionava com base em laços de lealdade, de tradição, de religião. E a burguesia? Bem, a burguesia, movida pela busca incessante de lucro, chegou como um autêntico vendaval e varreu tudo isso do mapa. Basicamente, demoliu um mundo antigo para conseguir erguer um novo sobre as suas ruínas. Isto aqui capta mesmo a essência dessa transformação, que foi brutal. Todas as relações humanas que antes tinham aquele véu sentimental foram reduzidas à sua expressão mais crua, o puro interesse, o tal pagamento a dinheiro. De um momento para o outro, o valor de uma pessoa já não era a sua honra ou o seu caráter. Não, passou a ser o seu preço no mercado. E temos de perceber a escala disto. O poder produtivo que a burguesia libertou foi, nas palavras do próprio Marx, algo de absolutamente espantoso. Em pouco menos de um século fez mais do que todas as gerações anteriores, juntas. Conseguiu domar a natureza, rasgar o mundo com ferrovias, ligar continentes com navios a vapor, com telégrafos. Basicamente, refez o planeta à sua própria imagem e semelhança. Ok, tudo isto é de facto impressionante, mas qual é o mecanismo por trás disto tudo? O que é que move estas transformações gigantescas? Como é que a história avança mesmo, na visão de Marx? É exatamente isso que vamos tentar perceber agora. A grande questão é esta: o que é que causa a passagem de um sistema para outro? O que é que fez o feudalismo cair e o capitalismo tomar o seu lugar? A resposta que o Marx nos dá vem de um conceito filosófico-chave que ele reinventou por completo. E esse conceito é a dialética. Para simplificar, podemos pensar nisto como um motor. Há uma força que existe e, ao desenvolver-se, essa força acaba por criar a sua própria oposição. O choque entre as duas não leva ao vazio, não. Leva a uma situação completamente nova. E depois, o ciclo recomeça. É como uma espiral de mudança constante. Agora, esta ideia não foi inventada pelo Marx, atenção. Ele foi buscá-la a um filósofo, o Hegel. Só que aqui é que está a reviravolta genial. Para o Hegel, a dialética era um confronto de ideias. O Marx pegou nisto e, como ele mesmo gostava de dizer, virou-a de cabeça para baixo. Para o Marx, o motor não são as ideias, nada disso. São as condições reais, materiais, a economia, a tecnologia. O mundo real é que molda as nossas ideias, e não o contrário. Vamos ver como é que isto funciona com um exemplo bem claro: a queda do feudalismo. A sociedade feudal tinha as suas próprias regras, certo? Mas, dentro dela, começaram a germinar novas forças produtivas. As primeiras fábricas, o comércio mundial, chegou a um ponto em que as velhas regras se tornaram grilhões, autênticas correntes que estavam a impedir este novo poder de crescer. Ora, essas correntes tinham de ser quebradas, e foi a Revolução Burguesa que tratou do assunto. E é agora que o argumento dá uma volta completa. Porque o ponto crucial é mesmo este. O mesmíssimo motor dialético que levou a burguesia ao poder
está agora a virar-se contra ela. O seu próprio sistema acabou por criar as contradições que, segundo Marx, o vão destruir. E aqui o Marx usa uma metáfora que é, francamente, inesquecível. A burguesia é como um feiticeiro. Um feiticeiro que invocou poderes tão imensos do submundo que agora simplesmente não os consegue controlar. As forças que ela própria libertou tornaram-se demasiado grandes, demasiado caóticas para as regras do seu sistema. E isto tudo leva a uma crise. Mas não é uma crise qualquer, é uma crise como nunca se tinha visto na história. Não é uma crise de escassez, de falta de comida ou de recursos. Nada disso. Pelo contrário, é uma crise que, para qualquer sociedade do passado, soaria a uma completa e total loucura. E essa loucura tem um nome: a epidemia da sobreprodução. O sistema capitalista não entra em colapso porque produz pouco, não. Entra em colapso porque, de tempos a tempos, produz demasiado. E é aqui que o paradoxo se torna gritante. A sociedade entra em crise não por faltar alguma coisa, mas por haver excesso de tudo. As fábricas fecham porque há produtos a mais nos armazéns. As pessoas perdem os empregos porque a indústria foi eficiente demais. É a própria abundância que gera a crise. Porquê? Porque o sistema de propriedade burguês, na visão de Marx, já não consegue dar conta da riqueza que ele mesmo criou. Mas a contradição não fica só pela economia. Ao construir este seu mundo industrial, a burguesia não forjou apenas máquinas. Forjou também, e isto era inevitável, a nova classe que iria pôr essas máquinas a funcionar. Uma classe que um dia iria virar contra ela as mesmas armas que o próprio capitalismo lhe deu. E como é a vida para esta nova classe, o proletariado? Bem, o trabalho perde todo o encanto, toda a individualidade. O trabalhador deixa de ser um artesão para se tornar apenas um apêndice da máquina, a executar tarefas repetitivas esgotantes. O seu valor enquanto pessoa fica reduzido ao seu custo, o salário mínimo para se manter vivo e, claro, para continuar a trabalhar no dia seguinte. Acontece que, ironicamente, a mesma indústria que aliena e oprime os trabalhadores também os une. A luta começa de forma isolada, claro, mas as fábricas juntam milhares deles no mesmo sítio. E os próprios instrumentos do capitalismo, os comboios, os telégrafos, são o que permite que estes trabalhadores comuniquem uns com os outros. O que antes eram pequenas revoltas locais, pouco a pouco, transforma-se numa luta de classe a uma escala nacional. E é exatamente aqui que as duas grandes linhas desta história se cruzam para o grande clímax. De um lado, temos um sistema económico em crise perpétua, a sufocar na sua própria abundância. E do outro, uma classe trabalhadora cada vez maior, cada vez mais organizada e cada vez mais consciente do seu poder. A conclusão do Marx é, por isso mesmo, implacável. O motor do sucesso da burguesia, a tal indústria moderna, é ao mesmo tempo a causa da sua própria queda. Porque, ao juntar milhões de trabalhadores em fábricas e cidades, a indústria não está só a criar produtos, está a criar a unidade e a organização da classe que um dia a irá derrubar. E isto leva-nos à frase final, que é talvez a mais cortante de todo o texto. Diz assim o manifesto: o que a burguesia produz, portanto, acima de tudo, são os seus próprios coveiros. Para o Marx, a queda da burguesia não era uma mera possibilidade, era isso sim uma inevitabilidade histórica. E esta é, em essência, a análise explosiva do Manifesto Comunista. A questão final, que fica no ar para reflexão, é esta. No mundo de hoje, o mundo marcado pela produção globalizada, pela automação e por crises económicas recorrentes, que partes deste argumento, escrito há mais de 175 anos, ainda continuam a ecoar? A resposta a essa pergunta, bem, essa fica em aberto.